Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Saga Cast. E hoje, perguntas e respostas, na verdade, episódio número 7 do Perguntas e Respostas, tá? Que eu errei o número, a divulgação, mas vou fazer correção pro próximo, não é o 6, beleza? Hoje é aquele momento do nosso bate-papo, eu separo algumas perguntas, tô com elas aqui no computador, que inclusive eu tenho que pegar o carregador. Então, eu vou dar uma subida que eu percebi agora que eu tô sem carregador do computador. Beleza, voltei então, sejam bem-vindos a mais um SagaCast, episódio aqui do Perguntas e Respostas, tá? Tô fazendo uma segunda introdução porque eu tinha esquecido aqui um cabo e bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, eu acabo falando pra vocês. Ó, seguinte, deixa eu botar aqui, perguntas e respostas, botar um cérebrozinho, fixar e vamos começar nosso bate-papo. Seguinte, galera, né? Normalmente essa live são aquelas lives mais curtas, aquelas lives mais que eu troco uma ideia com vocês, respondo algumas perguntas ao vivo e também algumas perguntas que eu recebo no direct, ou então questões que eu respondo às vezes numa caixinha ou coisa ou outra e que eu acho legal estar trazendo live, poder conversar mais também nesse formato. Nesse mês eu adotei uma nova skill, né? Limpei a cara por conta de errar a barba. Eu errei e tive que tirar tudo, então é isso, né? Vamos nessa. Acontece. Seguinte, tem uma pergunta bem interessante, que foi até um tópico de discussão numa sessão essa semana com um dos atletas que eu acompanho. Foi um atleta do jiu-jitsu, inclusive. Não, do atletismo também teve um do jiu-jitsu umas 2 semanas atrás que a gente conversou um pouco sobre isso. Que é como conseguir render mais. Sabe? Como conseguir evoluir mais. Muitas vezes, tá? E até botei alguns pontos aqui. A gente associa, tá dentro do contexto esportivo, que quem treina mais vai conseguir mais performance. Parece uma equação bem simples, né? Só que aquilo, tá? O quanto você vai treinar mais? Sabe? Que métrica é essa, assim? Tipo, será que realmente só treinar mais horas vai fazer com que você vença? Porque, sei lá, então isso significa que uma pessoa que tem mais experiência naturalmente treinou mais do que você e por isso ela vai vencer de você, não é isso? Dessa forma, sim, toda vez que você for enfrentar um adversário que é mais experiente, você sempre vai perder. Ou não, mas eu vou treinar ao ponto de tentar compensar essa experiência. Vocês entendem que associar as horas de treinamento com mais performance não é um cálculo exato. Óbvio, se treinar, tem que treinar realmente com vontade ali, treinar uma carga legal, assim, dentro da semana. Porém, existe a diferença entre quantidade e qualidade. O quão inteligente e pensado está sendo esse treino. Ontem mesmo eu vi um post, eu até fiz um repost nos stories, de um jogador de basquete, que ele fala, é melhor você treinar 100 bolas, chutes ali dentro do basquete, tá? Pra cesta, tá? 100 chutes, de forma mais dinâmica, sabe, tentando simular situações de jogo, do que você treinar 400 chutes parados, que são situações que dificilmente vai acontecer no jogo. Então aquilo, não, tá, mas eu tô treinando aqui, mas vou treinar em quantidade, vou passar aqui 2 horas chutando ali, tipo, na sexta, tá, ok. Mas talvez seria interessante você fazer um treino mais dinâmico, um treino de 1 hora, que puxasse um pouco mais de sua performance. Então é sobre o quanto você está treinando pensando em quantidade de horas e o quanto você está treinando pensando em qualidade dessas horas, tá? Então, assim, é normal até para todas as áreas da nossa vida, sei lá, até a questão de estudo, por exemplo. A pessoa que passa 10 horas estudando, não necessariamente ela vai absorver esse conteúdo e, na verdade, é bem difícil ela absorver esse conteúdo durante 10 horas seguidas, tá? Você não consegue ter foco, você não consegue ter a mesma disposição, consegue entregar a mesma performance ali no treino mesmo. Então, você achar que
tá treinando mais do que todo mundo vai te trazer uma garantia de vitória, pô, legal que sua confiança está baseada nisso, mas então um dia que você não treinou direito ali, já vai estragar totalmente sua confiança. Então, é muito mais sobre treinar com qualidade, ter constância, obviamente, ter uma quantidade de treinos legais, mas com treinos inteligentes, sabe? Treinos pensados que não vão te machucar, treinos pensados que realmente exijam de você uma entrega de performance melhor. Eu venho trabalhando com os atletas, uma sigla que uma vez surgiu realmente de uma sessão e que eu venho levando assim para estar trabalhando com outros atletas de duas modalidades, que é o CRP, Constância, Resiliência e Paciência. Muitos atletas, principalmente atletas que são disciplinados, eles conseguem manter uma constância, seguir exatamente o que tem para ser feito ali dentro da planilha de treinamentos, ter bons hábitos. Só que isso é legal. Porém, além disso, você precisa de resiliência, porque nem sempre o treino vai sair com qualidade, nem sempre o resultado da competição vai sair o esperado, tá? Você vai ter altos e baixos dentro da sua carreira. Isso é a coisa mais comum. Então, você tem que ter constância e conseguir aguentar os altos e baixos da sua carreira, ter resiliência. Só que tem um fator muito importante, normalmente é que os atletas têm muita dificuldade de estar colocando dentro ali da sua preparação, que é a paciência. Não é porque você está treinando muito, não é porque você está treinando de forma correta, realmente fazendo um treino excelente. Você não está fazendo nada de errado, você realmente está seguindo o plano. Só que você precisa de tempo. Tem coisas que você precisa de tempo. Tem uma frase, como uma vez eu vi em um vídeo no YouTube, e eu falo ela de vez em quando, muitas vezes até, mas acho que eu nunca falei em live. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, tá? Vocês entendem o significado disso? 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Por quê? Porque não precisa de 9 mulheres para fazer um bebê. Uma não vai ser suficiente. E ela vai precisar, em média, de 9 meses. Se você colocar um mais uma na equação, não vai fazer diferença. Ela precisa dos 9 meses. Tem coisas que vão precisar de tempo. Por mais que você treine mais do que todo mundo, por mais que esteja fazendo treinos excelentes, com qualidade, igual eu estou ressaltando para vocês, mas você vai precisar de tempo para evoluir. Não é simplesmente do dia para a noite alcancei a performance que eu quero. Não, você precisa de um processo de evolução, tá certo? Então, ponto importante é, você precisa de paciência, você precisa de resiliência e você precisa de constância. Mantenha-se constante, não precisa exagerar, acha que você não vai conseguir ter foco e realmente fazer um treino de qualidade, querendo treinar 8 horas por dia, achando que isso vai trazer resultado para você. Provavelmente vai trazer uma lesão, tá certo? Em treino ainda. Então, não é o ideal, mas sim, ter um treino inteligente, pensado, programado, feito por um especialista ali dentro do seu esporte, principalmente, para te fazer evoluir. Perfeito. Somado a isso, a resiliência, para continuar ali. Claro, um planejamento também, que é muito legal dentro da constância, tá? Mas a resiliência, porque nem sempre você vai estar bem, nem sempre você vai estar 100%, e nem todo treino vai ser aquele treino, mas pelo menos você foi lá e fez, e mesmo assim com altos e baixos você foi lá e está fazendo. Então, constância e resiliência, e por último, paciência, porque 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Então, você vai precisar realmente trabalhar, entender que você precisa de um tempo para conseguir evoluir, mantendo constância e resiliência. Beleza? Então, assim, é interessante também ter uma dica legal. Tenta lembrar de um momento que você se sentiu muito focado, que você conseguiu perceber que estava rendendo muito bem, sabe? Que estava tudo dentro dos conformes ali. E às vezes, quando você vai perceber isso, você vai identificar que, sei lá, teve fatores como uma música que você escutou, alguma coisa que aconteceu no dia anterior, você ter dormido bem, você ter se organizado mais, sei lá. Existem várias estratégias que são meio que rituais que levam você a entrar nessa zona de maior foco, ou então realmente uma zona de performance, tá certo? Quando você entra nessa zona de performance, às vezes acontece uma vez só, mas você consegue identificar o que te levou até ela? Por que não replicar? Por que não tentar fazer com que as coisas tentem acontecer o mais similar do que aconteceu naquele momento? Que você conseguiu ter um super foco, realmente, que você conseguiu entregar a sua melhor performance. Então, tanto para treinos quanto para competições, buscar isso é algo muito interessante, certo? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Só marcar aqui, já falamos sobre essa questão. Vou dar um tchauzinho para todo mundo aqui. O pessoal que foi entrando. Beleza? Galera que tá ao vivo. Tá? Normalmente eu respondo perguntas que estão rolando aqui, que eu já tinha separado, mas também quem mandou uma pergunta aí, consultoria aberta, estamos à disposição. Ó, teve essa pergunta aqui.
ela é curta, a minha resposta é sobre ela, mas é algo que eu sempre converso com os atletas que me procuram, tá? Saúde mental para atleta, o quão importante isso é. Gente, tentar separar a ideia de você estar bem consigo, ter qualidade, tá? E o estar bem realmente mentalmente, além do fisicamente, é algo essencial para você ter performance. Você pode até deixar um pouco isso de lado, se dedicar muito e conseguir ganhar uma competição. Tipo, não tô nem aí pra saúde mental. Meu foco é totalmente aqui no esporte, vou treinar mais do que todo mundo. E é isso, sabe? Performance. Tudo bem. Quanto tempo você vai conseguir manter isso? Porque você pode ter performance, um pico de performance ali, uma competição, 2. Mas o quanto tempo você consegue se manter nesse alto nível de performance sem saúde mental, sem estar bem? Chega uma hora que você não aguenta. Chega uma hora que esse estresse pode acumular e se tornar algo bem pior, um transtorno, por exemplo, tá? Um burnout, um overtraining. São transtornos que muitas vezes vão precisar que você pare de competir. Eu acredito que você não quer isso. Então, com base nessa questão, ter saúde mental acaba sendo quase algo essencial e básico para que você consiga performar bem e por um longo tempo. Ter constância nessa performance, tá? Não é simplesmente performar uma vez. Performar uma vez, você consegue. Você consegue manter isso por quanto tempo? Você consegue chegar lá no ranking 1 e se manter lá por quanto tempo? Sem estar bem. Entende? Então, você precisa de um certo equilíbrio. Então, a gente tem essa cultura de querer separar, tá? Desvincular uma coisa da outra, mas um atleta mentalmente preparado, ele vai conseguir entregar muito melhor sua performance e com mais constância, tá? Então, não adianta tentar separar o tempo todo. Você tem que estar bem. Fora de quadra, fora do tatame, fora do campo, fora da piscina, seja o que for, fora da pista. Se você não está bem fora, por mais que você queira ligar uma chavinha e virar o atleta ali quando entra dentro do contexto esportivo, cara, beleza, você pode conseguir, mas seria muito mais fácil se você estivesse bem também fora ali dentro do tatame, da quadra, seja o que for. Entendeu? Então, não vamos tentar separar sempre. Às vezes você pode tentar separar, mas tem uma hora que você não aguenta. Então, mantenha aí o foco e cuide dessas duas áreas, tá? Normalmente um profissional que é da psicologia do esporte, o ideal é que ele trabalhe com esses dois fatores, certo? Isso aqui ele não está buscando te dar um diagnóstico, nada do tipo, gente. Ele está realmente buscando entender o que está acontecendo fora desse contexto esportivo, que muitas vezes está afetando sua performance. Às vezes não está faltando nada no seu treino, às vezes não está faltando nada no seu mental ali diretamente dentro do contexto esportivo. O problema está sendo o que está acontecendo fora. E a gente tem que trabalhar isso também, tá? Outra perguntinha aqui que mandaram. Uma pessoa pode ter compulsão pelo esporte? Essa é interessante, tá? Não vou me aprofundar, até porque entra também aqui os fatores até clínicos em si, de tratamento muitas vezes para compulsão. Mas sim, você pode ter compulsão por qualquer comportamento, basicamente, tá? Mas o ponto é, quando o esporte se torna uma compulsão, uma rotina de um atleta em si, não necessariamente é uma rotina de compulsão, gente. Compulsão é aquilo. Quando você tem uma resposta dominante de um comportamento e qualquer outra coisa tem que ficar de lado. Então, dormir se torna menos importante, comer se torna menos importante, sei lá, o seu trabalho é menos importante, seus amigos, família é menos importante, e aquele comportamento tem que ser executado a qualquer custo, tá? E quando isso acontece, mais a gente pode se aproximar de caracterizar pelo um exercício de compulsão, tá certo? Por quê? Porque aquilo fica na sua mente o tempo todo e parece que nunca é suficiente. Esse é o principal ponto. Não porque você está buscando resultado, você quer treinar mais, mas é porque você faz, se cansa e nunca é suficiente. Você sempre acha que precisa de mais, sempre acha que não está suficiente. Então, se o exercício ele se torna algo assim, a dica que eu dou hoje é busque um acompanhamento psicológico, tá? Não precisa ser um psicólogo de esporte aqui. Eu recomendo que você procure até um psicólogo clínico para trabalhar essa questão da compulsão. Tá certo? Porque é algo que já foge do contexto esportivo. Pode acontecer com alguns atletas? Pode, tá? Mas, não vou dizer que é raro, mas às vezes é comum a gente ver com pessoas que não são atletas e treinam tanto quanto um atleta que trabalha com aquilo, né? Nesses casos a gente tem que se preocupar um pouco mais, porque isso está atrapalhando outros setores da vida dela. Se isso está afetando muito esses outros setores, aí a gente tem que dar uma atenção maior. Beleza? Vamos para seguinte. Eu recebi uma pergunta que foi bem assim: dá para treinar a mente mesmo? Essa foi bem
Bem interessante. Ó, o nosso cérebro, a todo momento, ele está no processo de aprendizado. Então, quando você vai, eu vou pegar um contexto de esporte, você vai fazer você vai aprender ou melhorar um saque. Quando você vai, tipo, tá praticando um arremesso no basquete, quando você tá tentando chutar gol, assim, fazendo pênalti, sabe, é um golpe específico. Tipo, mais que você já saiba ele, mas você tá aprendendo. Então você percebe que o nosso cérebro, a todo tempo ali, mesmo dentro do contexto esportivo, ele tá aprendendo coisas novas. Uma correção em algum movimento é algo novo que você tá aprendendo. Tá? Ah, mas eu tô lembrando, é um novo aprendizado. Você tá puxando isso novamente ali com o aprendizado. Então, assim, o ponto é, se nosso cérebro a todo momento consegue aprender essas questões mais motoras, ou mesmo, sei lá, você aprendeu o nome de alguém, gente, isso é aprendizado. Você aprendeu alguma coisa nova de mexer no telefone, um aplicativo, é um aprendizado. Em um jogo, um videogame, é um aprendizado. Por que o seu cérebro ele não pode aprender a regular melhor suas emoções, a conseguir manter uma disciplina, a você se comunicar melhor, conseguir interagir melhor com outras pessoas, melhorar suas relações, entende? Saber lidar melhor com alguns pensamentos. Então, nosso cérebro está aprendendo, e da mesma, por mais que sejam coisas internas, ele pode aprender também a lidar melhor com isso, tá? Tudo que você faz, tanto comportamentos externos quanto internos, é fruto de um aprendizado, ok? Então, sim, você pode treinar sua mente, porque na verdade o processo de treinamento é um processo de ensino, tá? Dentro da psicologia, a gente trabalha com uma coisa chamada psicoeducação. É basicamente um momento ali de ensino sobre fatores psicológicos, tá? Que vão te ajudar muito mais a ter performance. Então, se você aprende a lidar melhor com seus pensamentos, naturalmente você consegue entregar mais performance, porque aqueles pensamentos de autossabotagem não vão mais te afetar tanto assim, ok? Um exemplo. Beleza. Bem, eu tinha separado essas 4 perguntinhas aqui para estar falando com vocês. E, ó, teve uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui de quem foi. Tugteus. Deixa eu ver se ele tá por aqui ainda. Tá, beleza. Vou que ele interagir. Como você vê essa questão da psicologia do esporte, sabendo que no país é fraco e que a doença do século nos jovens são as doenças emocionais e mentais? Cara, então, o ponto é, por mais que a questão do... No país é fraco, você fala da parte psicológica em si, tipo... Cara... Eu vejo que a galera hoje em dia, os atletas em si, tudo, eles procuram bastante, tá? O pessoal da psicologia, assim, entende? Pô, diariamente eu recebo mensagem de atletas procurando. Claro que o ponto é, não necessariamente a gente tem um psicólogo em todas as equipes, tem um psicólogo em todos os times, mas as pessoas podem estar procurando ali o serviço da psicologia, principalmente quando elas buscam tanto estarem se cuidando, buscando mais bem-estar, qualidade de vida ali em si, cuidando do lado mental delas, como também acabam procurando performance, acabam procurando, ok, estou fazendo o melhor do técnico, estou fazendo o melhor do nutricional, estou fazendo o melhor do tático, estou realmente cuidando de minha saúde em outros aspectos, mas ainda falta cuidar um pouco do meu mental para performar mais, com foco de performance. Então, acaba sendo comum. Tá? Essa questão de ser fraco, eu acho que é muito de uma cultura que a gente também vai quebrando com o tempo. Tá? Então, atletas de hoje que têm um acompanhamento psicológico, no futuro vão ser treinadores às vezes, sabe? Que vão ter uma mente mais aberta e entendem que tipo, o que é feito na psicologia do esporte não é simplesmente achismo e porque, funciona, eu acho que funciona, mas não. Tem um embasamento científico, sabe? Tem dados que provam ali que o nosso trabalho acaba sendo útil e aplicável, que traz resultados positivos ali para os atletas, tá certo? Doenças emocionais e mentais. Então, não necessariamente a psicologia do esporte precisa ser associada a essa parte de cuidar de doenças emocionais e mentais. Na verdade, o ideal é que seja prevenido isso, tá? O trabalho de prevenção acaba sendo o ponto central. O ponto é, como eu falei anteriormente em outra pergunta, a gente não tem como separar a performance da saúde mental do atleta. Então, se esse atleta realmente está desenvolvendo uma doença emocional e mental, um transtorno, uma coisa do tipo, a gente faz sim um tratamento, às vezes faz um encaminhamento até para um profissional clínico, está fazendo um trabalho mais focado naquilo especificamente, mas muitas vezes a gente vai buscar prevenir, cuidar de alguns aspectos e também trabalhar o rendimento dele dentro de quadra, dentro da piscina, do tatame, seja o que for. Beleza? Salve, Verzinaldo, tudo beleza? Show. Prontinho. Acho que não teve mais nenhuma pergunta aqui. Show, Matheus. Acho que é Matheus, né, cara? Normalmente quem usa Matheus acaba sendo Matheus, hein? Prontinho. Galerinha que acompanhou a live, pessoal que tá vendo viu a gravação depois.
Valeu pela presença de vocês. A gente se vê aí, provavelmente no próximo sábado ou domingo. Normalmente eu tô deixando essas lives mais pro fim de semana, que é mais tranquilo estar fazendo. E é nóis, tá? Em breve, mais um bate-papo aí, mais algumas perguntas. E até a próxima. Tchau, tchau.